Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui ainda acertando a luz para que haja uma imagem um pouquinho melhor e assim a gente aproveite mais. Boa noite a todos, uma alegria como sempre. Estamos aqui começando mais uma noite de estudos e reflexões e hoje o nosso tema é da obra Pão Nosso de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. São versículos tirados da Bíblia em que Emmanuel faz comentários pertinentes ao momento atual que estamos vivendo. Então é muito importante poder trazer esse conhecimento bíblico aplicando no dia a dia do nosso existir. Boa noite, Tânia, Dolores, Ivete, Cida, são os amigos participando conosco e nós agradecemos muito a presença de todos aqui nessa noite quente, que todos nós estamos refletindo ainda o calorão do dia de hoje. Mas é assim e que seja feita a vontade de Deus e graças a Deus nós estamos em condição de termos água para nos abastecer. Silvio, boa noite a todos. Vamos fazer nossa prece para então iniciarmos nossos estudos de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz estejam em nós, nos amparando, nos assistindo, que os amigos espirituais, em nome de Jesus, venham a nós, nos inspirando, nos iluminando a consciência, a fim de que possamos tirar o melhor proveito das lições que nos são oferecidas. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, Vladimir, Ana Maria, vocês sabem que eu acompanho pelo celular que estou fazendo, mas também pelo computador, para poder ver os amigos que chegam. E até agora, no computador, não apareceu o nosso vídeo. Então, vamos seguindo apenas pelo nosso celular mesmo, que está muito bom, está dando para a gente se entender. E me perdoe desde já se eu não conseguir ver todo mundo, porque aí fica meio difícil. Quando a gente consegue trazer para o computador, a intenção é essa, né? De que possamos ver o melhor. Gente, hoje nós temos a lição de número 64 da obra Pão Nosso. Esta lição tem como título Melhor Sofrer no Bem. Já é interessante o título, porque a gente, meu Deus, sofrer porque faz coisa errada, tudo bem, vai. Mas sofrer no bem, e ainda é melhor sofrer fazendo bem, parece até que... Será que a gente não merece nenhum crédito estando fazendo algo melhor? Não merece pelo menos um crédito de uma situação um pouquinho melhor? São essas coisas que nós pensamos diante desses títulos, né, que surgem, que aparecem diante de nós aqui. E nós, então, vamos verificar, primeiro, que está baseado num versículo da primeira carta de Pedro, do capítulo 3º, o versículo 17. A primeira carta de Pedro, ela é uma carta que Pedro escreveu a forasteiros. Então eram gentios, eram não-judeus, espalhados em Ponto, em Galácia, em Capadócia, na Ásia, na Bitínia, hoje a região da Turquia, aquela região da Turquia, tão próxima ao continente europeu também. Então Pedro estava em Roma, provavelmente não tenha sido ele a escrever, mas sim um jovem de nome Silvano, teria escrito em nome de Pedro, teria escrito o pensamento de Pedro para essas pessoas, esses gentios, esses primeiros cristãos que estavam ali se aproximando. Pedro escreve na intenção de oferecer esperança de vida eterna a todos eles. Por que isso? Porque eles estavam sendo perseguidos, os cristãos da época estavam sendo perseguidos, e por conta disso é que ele então ele simplesmente eles tinham dificuldade, claro, temerosos,
ali com dificuldades. Mas Pedro escreve orientando essas pessoas e levando esperança de vida eterna a eles. As perseguições eram muitas e ele manda instruções práticas de como viver uma vida consistente em Jesus. Então, que aquele período de vida que eles estavam tendo, mesmo diante de muitas dificuldades, que eles pudessem viver nos moldes que Jesus oferecia, que Jesus pedia que as pessoas vivessem. Assim, são 4 temas que ele aborda nessa carta. A salvação, e essa salvação pós-vida terrena, porque a condição em vida terrena era de muita dificuldade para o cristão, então uma salvação pós-vida terrena. A questão da perseguição, que ele orientava ali, a família de Deus, e aí entende como família de Deus a questão de judeus, onde ele dizia que mesmo aqueles não judeus, aqueles gentios, abraçando os ensinamentos do Cristo, seriam aceitos como um povo de Abraão. Então a grande família de Deus, eles também teriam o direito disto. E fala também da vida em família, família material. A vida no meio da família material, da casa, do lar, era esta família a que ele então se referia. Bom, vamos ainda, boa noite, Márcia, Cidinha, que são os amigos que nós estamos vendo aqui. Agora nosso computador também entrou, e aí temos a Edna, a Márcia assiste, que nós não dissemos boa noite, Walter, Terezinha, Sônia Maria, Antônio, Carol, Maria Cristina, vamos ver quem mais, Dolores, Rosângela, Malu, Cazuco, olha, muita gente, Gice, são muitos amigos junto conosco, né? Ana Maria, Débora, Cida, Silvio, Eliane, Ivete, muita gente conosco, graças a Deus, porque, como nós costumamos dizer, não é uma questão de ter público nesse trabalho que estamos realizando de reflexões, mas a questão é de que o público que participa conosco são os amigos que estão vibrando numa mesma faixa de sintonia, num desejo de uma coisa boa, de um momento de prece, de reflexão, de falarmos de Jesus, de falarmos dos seus ensinos, de vibrarmos pelo bem, pela paz. Então tudo isso faz com que juntos, embora distantes fisicamente, mas mentalmente enlaçados num único pensamento, nós vamos emitindo para a nossa psicosfera vibrações mais felizes, vibrações mais amenas, vibrações de paz. E é isso que o mundo está precisando. Pudessem as pessoas se juntar cada vez mais para momentos, pequenos momentos que fossem de reflexão, e com certeza nós teríamos uma emissão na nossa atmosfera de correntes vibratórias mais positivas. Essa é a intenção. Boa noite, Flávia, Raquel, Laura, boa noite a todos vocês. Então voltemos aqui a esta carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e nessa vida em família, e como nós vamos usar o capítulo 3º da carta, Emmanuel separou o versículo 17 do capítulo 3º da primeira carta, esse capítulo 3º, ele contém conselhos para o homem e para a mulher na vida em família. Então ele se volta para o homem e a mulher na terra, na vida material. E aconselhando a mulher que devem valorizar o quanto elas devem se valorizar e valorizar a família e a vida para serem aceitas por Deus. Dizendo da mulher do lar, porque Pedro vivia numa sociedade machista, onde o homem é que era quem tudo determinava e a mulher era um papel muito secundário e insignificante na vida social.
E o convite que está fazendo é que esta mulher, ela cuide da família, do lar, se envolva de tal forma que assim ela seria aceita por Deus, cumprindo os seus deveres do lar, que era a característica da época. Nós podemos estender tudo isso aos nossos dias atuais, onde temos deveres no lar, deveres no trabalho fora do lar, deveres na sociedade. Então, é cumprir as nossas obrigações. Esse é o convite que Pedro está fazendo. Não se omitir em se responsabilizar pelas tarefas que fazem parte do seu próprio existir. E para os homens, dizia que os maridos devem honrar sua mulher, para que a bênção de Deus permaneça sobre o lar e suas orações não sejam interrompidas. Até porque a questão de não ter tanta fidelidade ao lar, casamentos eram feitos por interesse, na maioria das vezes, eram coisas de dotes, de famílias, e nem sempre havia harmonia entre aquele marido e aquela mulher, e muitas vezes o marido mantinha outros relacionamentos fora do lar. Então o convite de Pedro é que o marido se aproxime daquela mulher, então que os dois pudessem tocar a família e que ele honrasse, né? Honrasse é dar honras, é dar destaque, é dar valor à mulher que estava dentro do lar como mãe, como esposa, como companheira. E assim as bênçãos de Deus possam permanecer no lar. Então, para que nós tenhamos bênçãos de Deus em nossos lares, é preciso que façamos um esforço, tomemos consciência de que precisamos cultivar a harmonia no lar. A harmonia no lar, o entendimento entre os familiares que estão debaixo daquele teto convivendo, isso traz para a casa enquanto construção e para o lar enquanto que ela representa as bênçãos de Deus, que é a paz, a alegria de viver, a fraternidade, toda essa situação de equilíbrio. Então nós temos que trabalhar por esse equilíbrio para que essas bênçãos consigam, se nós pudéssemos dizer, um substrato, porque as bênçãos de Deus se distribuem por todo o universo. Mas se nós não prepararmos um terreno, um substrato, essas sementes divinas não terão onde germinar, não terão como florescer, como frutificar, porque nós não cuidamos. As bênçãos estão em disponibilidade para todos, mas acolher essas bênçãos para que elas façam moradas nos nossos lares depende do quanto estamos cuidando deste nosso ambiente doméstico, porque às vezes a gente cuida muito da parte material, conserva bonitinho, limpinho, arrumado, decorado, enfim, se ocupa disso. Mas o lar não é isso, isso é casa. O lar é toda vibração, é toda convivência, é todo o relacionamento das pessoas que estão nesta casa bonitinha, arrumadinha. Nós precisamos arrumar também os corações que estão ali, as mentes que estão ali. Lutar para isso, até para que as nossas orações não sejam interrompidas. Porque muitas vezes oramos e apenas oramos no sentido de que Deus resolva as nossas situações, mas não modificamos qualquer comportamento, não buscamos qualquer outra solução para as dificuldades que porventura possamos estar vivendo dentro do lar. Assim, meus amigos, era nesse sentido que Pedro escrevia essa carta, orientando essas pessoas, porque, como dissemos, eram gentios, eram não judeus, então não tinham muita orientação de vida em família, porque os judeus tinham orientação de vida em família e procuravam manter o lar a qualquer custo, a família unida a qualquer custo. Mas estes não, então Pedro estava passando orientação. E aí, no primeiro capítulo, nos versículos 10, 11 e 12, ele diz o seguinte: quem quer amar a vida
e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e dos seus lábios não falem engano. E os seus lábios não falem engano. Que interessante, porque o conselho é esse: quem quer amar a vida e ver os dias bons. Então, ter uma vida de alegria, ter um ambiente leve, saudável para todos, dias de harmonia. Qual é o primeiro conselho? Refreie a sua língua do mal. Porque nós costumamos comentar tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que é mal que está acontecendo. E o pedido é: não comente tanto, porque cada vez que a gente comenta é como um fermento que nós estamos acrescentando àquele mal e ele vai ganhando volume e força. Então o pedido é: refreie a sua língua do mal. A nossa língua é habituada a isso. O nosso olhar é sempre para esse lado. Refreie, fica quieto. Chico aconselhava a água da paz. Põe água na boca, não fala. Depois que passar a vontade de falar, engole a água. Porque nós, quando começamos a falar sobre o mal, nós estamos atraindo esta negatividade para dentro do nosso lar. E estamos alimentando essa negatividade que vai crescendo absurdamente. Então ele diz: refreie. E os seus lábios não falem engano, mentiras, invencionices. São esses fakes da vida aí que nós vemos. Que os nossos lábios não falem isso. Não pensem mal, não falem do mal. Aparte-se do mal, diz ele, e faça o bem. Então, vem o segundo conselho: não basta apenas apartar-se do mal, não envolver-se com ele. É preciso fazer o bem, ocupar-se do bem. Então, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz. Então, é uma questão de procurar usar vários elementos que propiciem a paz. Seja o conhecimento, seja através da nossa visão melhorada dos fatos, da análise melhor feita sobre aqueles que causam, às vezes, tantos problemas dentro do lar. Mas que a gente entenda que essa criatura ainda está assim, mas não será para a eternidade. Um dia ela vai mudar e a gente não sabe precisar quando. Nós temos pressa, é verdade, nós queremos que tudo fique bem da noite para o dia. E às vezes, todo este caos aparente que estamos mergulhados é uma consequência de muitas atividades do nosso passado, que hoje juntou tudo ali num caldeirãozinho só e está fervendo. E por conta disso, fica mais complicado o homem, então, dar conta disso. Nem sempre nós entendemos as outras criaturas. Há uma historinha que conta que um sábio caminhava com seu discípulo por um bosque e tinha uma poça d'água no meio do caminho. E aquele sábio olhou para a poça d'água e viu que tinha um escorpião se afogando. Ele não conseguia sair da poça d'água. Então o sábio fez um movimento de se abaixar e estender as mãos para tirar aquele animal que estava ali perecendo. E imediatamente o escorpião virou o rabo para tentar ferrotuar a mão daquele sábio. Ele rapidamente puxou, não demorou muito, tentou de novo e mais uma vez o escorpião tentou feri-lo. E então o aluno disse a ele: mas mestre, o senhor não está vendo que não adianta querer ajudar esse bicho porque ele vai te fazer mal? E o mestre calmamente arranjou uma folha que estava caída, esticou aquela folha e fez como uma pontezinha até aquele animal, que pôde então sair da poça d'água pela folha e foi embora. E então o mestre disse àquele discípulo: ele só sabia agir assim, eu sabia agir diferente.
Então ele tentou 2 vezes e quase foi ferrotoado. Mas o escorpião só sabe fazer isso. Ele faz isso até pela sua própria defesa. Tudo ele acha que vai feri-lo, magoá-lo de alguma forma, e antes que seja ele do que eu. Então ele ferrotoa a outra criatura. É o que ele sabe fazer. É o seu instinto de sobrevivência. No entanto, o mestre assim, eu não preciso colocar a mão toda hora, porque já vi que ele vai querer me picar. Então eu posso arranjar algum mecanismo que me permita ajudá-lo sem que ele possa me picar. Porque ele só sabe fazer assim, mas eu sei fazer diferente. E é isso que Pedro diz. Jesus veio para nos ensinar a fazer diferente. A ação imediata, a ação direta, intempestiva, essa nós conhecemos de sobra, é do instinto. É o instinto animal que ainda está em nós. O toma lá da cá, o revidar. O que Jesus veio ensinar é a fazer diferente. Por isso que ele disse que era uma questão de mostrar a outra face, mostrar o outro jeito de ser que aquela criatura não conhece. Então ele continua dizendo: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. É preciso buscar. É preciso, por isso que Jesus disse: pedi, obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esses são movimentos que nós temos que fazer em busca desse equilíbrio, dessa paz. Porque os olhos de Deus estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Pedro fala uma coisa fantástica aqui, quando ele diz: os olhos de Deus estão sobre os justos. E nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente. Então ele sabe tudo, ele vê a todos. Mas por que os olhos de Deus estão sobre os justos? Porque os justos se colocam numa condição, numa ação mais concorde à lei do amor. Então não é que os olhos de Deus estão só sobre estas criaturas, mas elas estão mais ligadas, mais conectadas à lei do amor. Então mais perceptíveis dentro da lei, quando as outras estão distantes dessa lei do amor. Seus ouvidos atentos às suas orações. Poxa, mas então Deus não ouve oração de outras criaturas, às vezes maldosas, mas que no momento que se lembra de Deus, faz lá a sua oração, será que ele não é ouvido? Lembre-se que tudo é uma questão de frequência vibratória. A nossa oração pode chegar até a porta da rua, a do outro atravessa a rua e a do outro invade o universo. É uma questão de campos vibratórios, de energia que cada um está propiciando. E diz: o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim: não fale o que não presta, não fale o que é ruim, porque ela não dizia Deus vira a cara, ela dizia Nossa Senhora vira a cara. Era uma fala dos católicos, era uma fala para mostrar para a gente que aquilo que não era bom não era também bem visto ou não era bem sintonizado com a imagem divina. Era uma forma de dizer. Mas nós estamos vendo que Pedro já falava isso. Aqueles homens, na época do Cristo, dizendo: o Senhor, o rosto do Senhor é contra o que fazem o mal. Mas ele vira a cara, o Senhor não olha para quem faz o mal. Quando o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele não veio para os bons, ele veio para os maus. Ele veio para aqueles que precisavam de ajuda. Então, como entender isto? Simplesmente na questão vibratória. O rosto do Senhor é contra o que faz o mal. Vamos, se colocássemos 2 ondas, a onda do bem e a onda do mal.
Onde estaria o olhar do Senhor? Onde estaria a presença divina com mais intensidade, vibrando? No lado do bem. Não quer dizer que o lado do mal está esquecido. Não. Mas aqueles que estão na faixa do erro, na faixa do engano, não conseguem perceber a presença divina. Não conseguem, então, ter esse conhecimento. Então, é uma forma alegórica que Pedro estava falando. E vamos, agora sim, ao nosso item 17, ou versículo 17, do 3º capítulo, que é o foco do estudo desta noite. Tudo isso que nós comentamos da carta de Pedro é para que a gente entenda para quem ele falava, qual era a intenção da carta, onde era tudo isso, e assim nós podemos também aproveitar esses ensinos. Nesse versículo 17, ele diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a verdade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E aí é aquela impressão que diz, meu Deus, padecer fazendo bem? Então a pessoa está fazendo bem, e por conta disso sofre, e por conta disso padece? Sim, porque nem sempre o que ele está fazendo, o outro dá uma resposta positiva. Nem sempre o bem que a pessoa faz, o outro entende como um bem. Ou a vida devolve a ele naquele momento uma resposta de felicidade. Não. Muitas vezes ele mesmo, a pessoa assim, nossa, a pessoa é tão boa e ela sofre tanto. Veja, ela está sofrendo fazendo bem. Mas o que Pedro está dizendo é que melhor é que se sofra fazendo bem, porque eu estou numa proposta de melhoria de mim mesma, embora todo o sofrimento, que com certeza é resultante de um passado, é a fatura que está chegando, como a gente diz, e nos alcançou no dia de hoje essa fatura, então por conta disso ela vem a cobrança, mas é melhor que se sofra tendo fé, tendo trabalho, tendo luta no bem, do que, como diz Pedro, fazendo o mal. Porque se eu vou sofrer, estou já sofrendo e ainda continuo fazendo mal, não perdoo, não aceito, não concordo, excluo, e aquela coisa difícil de viver, o que eu estou fazendo é acumulando mais enganos. Aquele que está fazendo bem, ainda que esteja sofrendo agora, por isso que ele acenava com a esperança do reino dos céus, a esperança da vida eterna. Ele terá compensação. E o outro que está sofrendo, ainda transgredindo, mesmo sofrendo, ainda se dispõe a fazer o mal, porque muitas vezes nós também ouvimos isso. Nossa, essa pessoa, olha o jeito que sofre e ainda fica fazendo um punhado de coisa errada. É assim. O que é que ele está fazendo? Acumulando dívida. E, consequentemente, no futuro, lá na frente, ele vai ter dificuldades maiores, quando ele poderia se libertar das dificuldades já amealhadas anteriormente. São escolhas. O que é que nós estamos escolhendo para nós? Aumentar a carga das infrações, pontos na carteira de motorista da estrada da vida? É isso, até perdermos a habilitação? Ou nós queremos rapidamente nos redimirmos diante de alguns pontos perdidos e agora nos ajustarmos para não mais perder qualquer coisa? Então, depende de nós. E assim, Emmanuel vai comentar esta passagem de Pedro, falando do comportamento do homem no mundo, porque é disso que Pedro diz, melhor que padeçais fazendo o bem, se a verdade de Deus assim o quer, porque a pessoa está fazendo bem e ainda assim vem algo ruim até ela, é porque foi uma necessidade, dentro dessa vontade divina como lei retificadora, foi preciso que ela vivesse, do que ela padecer fazendo o mal, onde está assumindo mais dívidas. O comportamento do homem. Ele vai dizer, primeiramente, desse nosso comportamento na vida material para amealhar
recursos financeiros. Então ele disse, para amealhar, ganhar recurso financeiro, muito dinheiro, muito bem material, que ele não levará, que ele terá que abandonar, porque é lógico, bens materiais na desencarnação não se pode levar. Ele lutou uma vida inteira com essa única intenção e vai ter que largar mão, vai ter que deixar para trás, porque ele não pode levar. O homem, para essa luta insana de muito poder, de muito ter, muitas vezes ele adquire deploráveis enfermidades. Sim, ele se esgota, ele luta tanto, a saúde se acaba, as dificuldades que ele enfrenta, e ele então se acaba por conta disso. Ele adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força. Isso é tão interessante, Emmanuel, falar, porque quando nós vamos falar de aura, né, nós vamos falar dos chakras, e falamos do coronário, do frontal, do cardíaco, do gástrico, do genésico. Nós estamos falando, numa expressão do hinduísmo, de núcleos energéticos que estão no nosso corpo espiritual e no corpo físico, com relação à formação de plexos nervosos. Os núcleos energéticos do corpo espiritual estão na mesma direção dos centros nervosos do nosso corpo físico. E então, André Luiz, na sua obra, ele chama isso de centros de força. Cada núcleo desse, ele tem uma movimentação, e essa energia que ele tanto absorve como expele é quem mantém a harmonia de determinados órgãos que estão adesos à energia que ele oferece. Então, quando nós destrambelhamos nossos núcleos de força, nossos centros de força, por excesso na vida, por desgaste demais, correndo em busca de todas essas coisas materiais e com isso consumindo mais energia do que deveríamos consumir, nós vamos ter como reflexo defasagem na energia de determinados órgãos do corpo físico, trazendo a morte indesejável. E esse morte indesejável, claro que ninguém deseja morrer, verdadeiramente não. A gente passa a vez para todo mundo, pode ir passando na frente. Eu acho que a única fila que todo mundo cede é a vaga. Mas a questão é, não houve um consumo a mais de energia, destrambelhou-se um centro nervoso e, consequentemente, a morte chegou, vamos colocar bem entre aspas, antes do previsto. Porque consumimos o combustível em mais quantidade. Gastamos órgãos físicos em mais quantidade. Ele estava com uma programação de 80 anos, chegou aos 60, acabou. Acabou a energia, que era o combustível suficiente para os 80 anos. Ele se excedeu. Então, nesta busca material, do bem material, muitas vezes consumimos as energias dos nossos corpos, seja físico ou espiritual, e como consequência podemos ter doenças, desarranjos na estrutura biofísica espiritual, que pode levar a uma morte antecipada. Ah, ninguém morre antes da hora. Não. A hora seria lá no 80 e é aquele suicídio lento. Lembram-se de André Luiz? Por conta de excessos? Então encurtamos, não houve o desejo. Ninguém fez isso na ânsia de se acabar. Muito pelo contrário. Lutou para ter o melhor aqui na Terra e viver da melhor forma possível. E como diz, agora eu estou me esforçando para na velhice eu aproveitar tudo isso. E às vezes não chega à velhice, por conta do desgaste que aconteceu no caminho. Então esse é um aspecto do comportamento humano
que Emmanuel vem comentando. Um segundo aspecto, ele fala do comprando sensações efêmeras para o corpo. Nós adquirimos na Terra tudo que dá prazer à matéria, né? Ao corpo, à vida física. E vamos à caça disso, e novidades e mais novidades. Então nós vemos essa história acontecendo, sensações efêmeras ao corpo. A ideia do corpo mais bonito, e a gente vê tantas loucuras que as pessoas fazem, e buscar através de medicações ou tantas coisas para sensações mais agradáveis. E no entanto, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias. Às vezes, por conta desse comportamento, acabamos desenvolvendo uma doença que até então não tínhamos, e esses males, essas doenças vão nos acompanhar até a nossa desencarnação no estado crônico. A Raquel perguntando se os usuários de drogas se enquadram. Muitas vezes sim. Acredito eu, Raquel, que a maioria das vezes. Porque a pessoa, ao se utilizar disso, o que ela está buscando? Essa sensação efêmera, sensação de bem-estar, sensação de leveza, esquecer os problemas, ficar por algum momento num estado de felicidade que ela não conhecia. Ela não está fazendo uso disso para se acabar. Pelo contrário, ela quer viver. Então, ela vai desenvolvendo outros comprometimentos no corpo por esta ânsia de viver debaixo de 1000 sensações de bem-estar. E a vida não é só isso. Nós temos momentos de leveza, de bem-estar, de alegria, sensações boas do nosso corpo, de felicidade, plenitude, de vigor, de juventude. E temos momentos de doença, de cansaço, de envelhecimento, dificuldades. Isso tudo faz parte da nossa vida. Só que tem pessoas que não querem sentir isso. Hoje eu ainda estava comentando, envelhecer não é fácil. Porque por mais que você tenha ânimo e viva bem e demonstre vigor, o corpo está se gastando. E as limitações surgem, as dificuldades surgem, já não há mais uma agilidade como havia. E a pessoa aceitar isso como natural da idade, nem sempre. Nem sempre ela aceita isso com tranquilidade. Então, é hora que ela vai procurar 1000 meios ainda para manter essa fonte da juventude, que é a busca de tantos filmes e livros que a gente já viu, a ânsia do homem encontrar a fonte da juventude. Qual é o sentido dele buscar? É o sentido da felicidade, que ele entende que na juventude se é feliz. Não. Nós somos felizes na infância, na juventude, na maturidade, no envelhecimento. Felicidade é um estado de aceitação da vida e de plenitude desse viver. Não será uma fonte da juventude que trará isso para ninguém, mas é um estado de plenitude interior, sim, que trará isso para qualquer criatura. Falava Emmanuel ainda do comportamento do homem encolerizando-se por insignificantes lições do caminho. E é verdade, porque as coisas, como nós dissemos, nem sempre acontecem como a gente gostaria. Há contratempos, há coisas que não nos agradam, há coisas que não dão certo. Não dão certo. E muitas vezes aquilo que era algo tão pequenino, tão simples, que porventura não deu certo, há pessoas que se encolerizam de tal forma. Em vez de, olha, respira, faz de novo, vamos buscar a solução, vamos ver por que não deu certo. Não, ela se encoleriza, aí é a hora que ela joga a panela, ela bate porta, ela xinga Deus e o mundo. Só que se isso fosse um movimento apenas externo, de barulho, quebrar coisas, agredir matéria,
Tudo bem, mas essa explosão é primeiro interna. E aí complica a vida. Então, encolerizando por insignificantes lições do caminho. Às vezes, aquele elemento difícil da nossa convivência é a lição do caminho. Talvez a lição mais difícil para nós, que seria insignificante se nós tivéssemos um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de compreensão, ou nos esforçássemos um pouquinho mais. Mas às vezes a gente não usa essas ferramentas. E por conta disso, nós vamos à cólera, à raiva, ao ódio, à mágoa, à tristeza. Isto envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Este comportamento por conta de situações da nossa vida, e vamos pensar da bem insignificante mesmo, né? Algo que íamos fazer e não deu certo, como dissemos, materialmente falando, por conta disso, toda a raiva que explodiu, que a gente, meu Deus, mas só por causa disso, não precisava toda essa confusão. O que acontece? Essa explosão, ela liberou um punhado de hormônios, destrambelhou esses hormônios e acabou envenenando órgãos vitais. Órgãos vitais é o fígado, é o coração, são os rins, tá aí, são órgãos vitais. Nossos pulmões estão ali, envenenando, criando fatais desequilíbrios à vida física. E depois a pessoa não sabe por que apareceu essa doença, aquela doença, aquela doença. Qual é a causa? Nós estamos tão cansados de ouvir falar que as doenças são psicossomáticas, elas começam na nossa mente por desequilíbrios e elas explodem no nosso corpo físico. E a gente não presta atenção. É claro que nós temos situações que nos trazem doenças, enfermidades, dificuldades, mas muitas poderiam ser minimizadas ou sequer existir se nós tivéssemos este cuidado de não fazer tanta tempestade em copo d'água, como muitas vezes fazemos sim. Eu não disse boa noite a um punhado de gente, Edna, Humbertinho, Divone, Dora, Júlio, Lourdes, eu não disse Terezinha, são muitos amigos que estão conosco, boa noite, sejam bem-vindos e estamos aqui refletindo para viver com mais sabedoria. É isso que o mundo espiritual está fazendo conosco, como aquele sábio estendendo uma pequenina ponte para que a gente saia da lama em que se afundou, para que a gente escape daquelas poças que nos prendem, areias movediças da terra. Ainda fala Emmanuel de um outro comportamento humano, que é a questão de sofrer pelo mal. Vejam que quando ele fala das coisas materiais, quando ele fala das sensações que nós estamos buscando da carne, quando ele está falando desse encolerizar-se por pequenas lições do caminho, ele está falando do comportamento humano e do nosso sofrimento no mal, porque está trazendo o mal para nossa estrutura física, nossa estrutura orgânica, nossa estrutura psíquica. E aí ele vai falar de algo que nós costumamos fazer, recheando o estômago em certas ocasiões. É interessante. Quando são essas datas especiais, né? Páscoa, Natal, Ano Novo, se aproxima Natal e Ano Novo. Aí parece que é uma necessidade de fazer tanta coisa, que o povo pode comer 3, 4 dias sem parar, que não acaba tudo o que fez. E nós não temos necessidade disso. Nós poderíamos ser mais comedidos. Não há uma necessidade de tanta coisa. Por que é que eu estou obrigada a comer isso ou aquilo porque é o Natal, porque é o Ano Novo, porque é um dia especial? Todo dia é um dia especial. Todo dia é um dia de nascer de novo.
Todo dia é um dia de honrar o Cristo. Então, ocasiões especiais, as pessoas excedem. Eu digo na comilança e na beberança. Elas excedem. Aquilo que poderia ser muito bem equilibrado, acabam se excedendo. E ao se exceder, diz Emmanuel, estabelece a viciação de aparelhos importantes do corpo, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo prazer da gula. Pelo prazer da gula. Então nós somos gulosos. Às vezes não colocamos limite. Nós temos que aprender a colocar limites, porque nós prejudicamos o próprio organismo, nosso próprio corpo. E os nossos órgãos ficam viciados naquele tanto de coisas, naquele tipo de coisa, naquele tipo de bebida, e causa problema para todos nós. Então, Emmanuel diz, por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Nós estamos na Terra mais trilhando pelos escuros da ignorância, né? Do ódio, da ignorância, são essas estradas que mais permeiam a humanidade terrena, onde forças vingadoras e perturbantes o tempo inteiro estão aí, acabando com a criatura. Por que é que nós vamos ter medo de uma estrada clara de amor e de sabedoria? Eu já disse que uma vez, uma pessoa foi pela primeira vez à casa espírita, era uma noite de estudos, e esta pessoa então... no final eu perguntei, e aí, como é que é? Você gostou? Se gostou, volte e tal. Ah, eu gostei demais, mas não vou voltar. Eu disse, nossa, por que, né, já que você gostou tanto? Ah, não, porque tudo isso aí, se eu souber, agora eu tenho obrigação e estou aqui tendo que fazer mudanças que eu não quero fazer. Então, é um medo de fazer o diferente, é um medo que a pessoa tem de viver melhor, de buscar um caminho mais claro, um caminho de amorosidade, um caminho de sabedoria. Nós temos medo disso e não temos medo desse trilho escuro da ignorância no mundo em que estamos vivendo o tempo inteiro. Qual é o medo de seguir Jesus? Nós temos que parar e refletir sobre isso. Como recear cansaço e esgotamento, complicações e incompreensões, conflitos e desgostos decorrentes da luta pela vitória do bem? Como recear? Qualquer luta, qualquer trabalho, qualquer mudança cobra de nós sim cansaço. É trabalho. Então nós vamos nos cansar, nós vamos nos esgotar nas atividades. Então por que recear se cansar ou se esgotar na senda do bem? A vida, complicações e incompreensões, está cheio. Arrumamos complicações a todo instante e incompreensões dos fatos. E por que agora temos medo de algo mais complicado na senda do bem? Ou até da nossa incompreensão nesse caminho? Conflitos e desgostos decorrentes da luta pela vitória do bem? Ah, mas eu queria ajudar tanto e só levei chumbada. Pois é, não vale a pena fazer o bem. Eu queria tanto fazer alguma coisa boa, levar alguma coisa boa e não fui reconhecida por isso. Nem sempre vão reconhecer, nem sempre vão agradecer. Nem sempre. Quantas vezes nós vimos Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa agradecer pela oportunidade de poder servir. Não receber agradecimento de quem foi servido por eles, mas agradecer à pessoa que permitiu que eles servissem.
que oferecessem alguma coisa. É a visão diferente que nós somos chamados a olhar. Se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento, por que temer fazer o bem? Nós aqui na vida, na luta, na dificuldade, nas coisas erradas, é uma batalha enorme, pagamos um tributo aflitivo de sofrimento, uma angústia, um temor. Por que agora, se estamos experientes nisso, tememos fazer o diferente? Agir de forma diferente. Diz Emmanuel então, gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo. O Cristo representa o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a nós mesmos. O convite é: gastemos a nossa energia, a nossa força, ainda que passemos pelo sofrimento, mas vale passar pelo bem que estamos fazendo do que pelo mal que estamos então acumulando para nós mesmos. O mal provoca maldição e sombra no nosso caminho. O bem reserva-lhe um destino diferente, de luz, de harmonia e de bem-estar. Assim, meus amigos, a nossa lição desta noite, a nossa reflexão chega ao fim. E nós, hoje é quarta-feira, estamos aqui com o nosso copo d'água. E vamos nesse instante pedir a Deus que permita que os bons amigos espirituais coloquem em nossas águas o medicamento que necessitamos, os fluidos que necessitamos, os tônicos que necessitamos para o nosso equilíbrio, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Que Deus abençoe as criaturas todas, as águas dos lares, as águas das cabeceiras dos doentes, para que eles possam verdadeiramente encontrar o lenitivo, o medicamento que necessitam. Vamos à nossa prece de Cáritas, que é característica das nossas quartas-feiras, para que então possamos encerrar a atividade de hoje, lembrando aos amigos que todas essas nossas reflexões ficam lá no YouTube, no canal Marina Ferri. Cheguem até lá, deem um like, batam aquele sininho, interajam, cadastrem-se, porque é um meio que nós temos de manter tudo isso lá para que outras pessoas possam então aproveitar tanto quanto nós temos aproveitado. Vamos lá então, a nossa prece de Cáritas e simplesmente dizendo: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nesta fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que a paz permaneça com todos, a alegria nos corações, a saúde, o bem-estar, a luz se faça no lar, no seio de cada família,
e, sobretudo, sobre os nossos governantes. E para coroar nosso encontro de hoje, a chuva começa a cair. Bênçãos de Deus sobre a terra escaldante que estamos vivendo. Que seja feita sempre a vontade do Pai. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.